Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, o Grêmio vence bem o Bragantino, com mudanças no time, mas ainda é pouco. Será que ainda dá? Eu vou fazer uma nova projeção para saber se o Grêmio sai dessa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, cada rodada que passa a gente desacredita, a gente volta a acreditar, a gente perde as esperanças, a gente acha que já foi e a verdade é que, claro, tá muito difícil ainda. O Grêmio conquistou 3 pontos fundamentais, necessários, essenciais diante do Bragantino em casa, aliás, contra os reservas do Bragantino, desmobilizados, tudo isso é verdade. O time de Bragança Paulista está focado na final da Sul-Americana já para o próximo final de semana contra o Atlético Paranaense. Praticamente não jogou absolutamente nada, mas o que eu posso fazer em relação a isso? O Grêmio precisava conquistar os 3 pontos. E o jogo valeu os mesmos 3 pontos que de qualquer rodada. Então é isso que importava nesse momento. Não adianta a gente ficar fazendo aqui conjecturas, análise técnica. Não dá, infelizmente não dá. O Grêmio chegou numa situação do campeonato em que precisa vencer de qualquer forma. Ah, mas o Flamengo está envolvido com a Libertadores, como vai acontecer na semana que vem. Não interessa. Vai precisar vencer. O Galo talvez na última rodada já seja campeão. Bom, é nisso que o Grêmio tem que se apegar. Talvez enfrentar adversários desmobilizados nesse momento para conseguir as suas vitórias, e elas não são poucas. Tanto que, mesmo com a vitória sobre o Bragantino, o Grêmio ainda não sai, não é que não sai da zona do rebaixamento, não sai de uma situação muito desconfortável ainda. Vamos lá. O Grêmio ganhou uma posição, mas porque o Sport ainda não jogou na rodada. Então, hoje é 18º, foi a 32 pontos. Só que o Bahia, que é o primeiro fora da zona, que tem 36, ou seja, o Grêmio está a 4 pontos do Bahia. Os dois vão jogar ainda nessa rodada, o Sport e o Bahia. O ideal nesse jogo seria um empatezinho, né? Para que o Bahia somasse só um ponto e o Sport também sem ultrapassar o Grêmio. Porque se o Bahia vencer, vai a 39, dispara, o Sport se vencer, ultrapassa o Grêmio de novo. É claro que o Grêmio tem que olhar para os seus concorrentes e adversários, mas essencialmente precisa fazer a sua parte. E a tabela do Grêmio agora mostra que o Grêmio pode conquistar os resultados. Mas é que o Grêmio realmente estava numa situação tão difícil que a gente não tinha esperança nem contra equipes inferiores, desmobilizadas, descaracterizadas. Infelizmente, essa era a situação. Por exemplo, eu falava que se o Grêmio vencesse o América, poderia encaminhar uma reação porque tinha vencido o Fluminense. E aí você ter uma sequência positiva, ela faz diferença nessa hora, mas foi lá e tomou uma pancada do América. Problemas da arbitragem, é verdade, mas o América fez um bom jogo. O Grêmio não conseguiu suplantar um time que hoje está bem melhor, mais bem montado, digamos assim. Mas tudo bem, o Grêmio já venceu na próxima rodada, só que ele precisa essencialmente agora vencer a Chapecoense. Não apenas porque se trata da lanterna, porque já está rebaixada, porque é uma equipe que todo mundo tira pontos e o Grêmio precisa tirar pontos da Chape em Chapecó, na Arena Índio Condá. Vai precisar fazer isso, porque aí ele vai conquistar uma segunda vitória consecutiva. Isso aconteceu em 2 oportunidades só com o Felipão no campeonato. Então isso é fundamental. Por quê? Porque aí sim, aí o Grêmio vai a 35, começa a respirar. Depois o Grêmio vai... começa a respirar? Ainda não, né? Acho que é cedo ainda para começar a respirar, mas melhora. Você tem 2 vitórias seguidas, o Grêmio precisava conquistar 5 em 7 jogos, conquistou uma. Faltam 6 jogos. O Grêmio precisa vencer 4 ainda. É muito difícil, gente. É muito difícil mesmo. Mas vamos lá. Depois da Chapecoense, o Grêmio conquistando uma vitória, que hoje a gente pode entender como uma possibilidade, porque também se não vencer, realmente, né? Aí vamos embora para casa e tá tudo certo. Depois tem o Flamengo focado na decisão da Libertadores. É claro que o Flamengo reserva é um time muito melhor que o Bragantino reserva, por exemplo. É claro que o Flamengo não dá para você contar com uma vitória, independentemente do jogador que entrar em campo. Mas isso não importa muito nesse momento, o Grêmio precisa vencer. O Flamengo reserva, se fosse os titulares, quem jogar, se fosse o sub-20, vai valer 3 pontos. E aí, se o Grêmio conseguir 3 vitórias seguidas, é algo que nunca aconteceu nesse campeonato. Mas aí sim, porque aí você vai ver os seus concorrentes. O São Paulo tem uma sequência difícil, o Juventude está precisando sair da situação, o Sport está numa situação cada vez mais delicada, o Bahia também ali tá brigando para sair. Então, se você conseguir nessa tabela essas 3 vitórias, dificilmente os seus concorrentes vão conseguir. E aí depois vem confrontos diretos. E aí depois o Grêmio tem o Bahia, aí tem o São Paulo. Inimigos que
ok, são difíceis porque estão tão desesperados quanto o Grêmio para sair dessa situação, só que eu preciso encarar isso de uma forma positiva. Você tem a chance de impedir o teu concorrente de somar pontos. E aí, é claro, o Grêmio vai ter que fazer uma guerra, uma epopeia, só que aí tem o detalhe. Para o Grêmio chegar nesses jogos contra São Paulo e Bahia, depois de 3 vitórias seguidas, a coisa muda de figura. Tô colocando numa hipótese, tá, gente? Se o Grêmio chegar para esses jogos contra São Paulo e Bahia depois de 3 vitórias seguidas, e aí teria 41 pontos já, né? 32? Não, 38 ainda, calma. Se ele vencer os 2 próximos jogos, né, contra Chapecoense e Flamengo, ele vai a 38 pontos. Vai faltar aí 2 vitórias, basicamente. Na verdade, na projeção que se faz, dá para, dependendo dos resultados paralelos, 1 vitória e 2 empates, ou 1 empate, o Grêmio conseguiria se salvar. Vai ficar bem mais perto do que já esteve. Mas assim, não dá para pensar lá na frente. Eu tô colocando aqui dentro de uma projeção, porque agora faltam pouquíssimos jogos, então é natural que a gente fique olhando para as próximas semanas, mas o Grêmio tem que olhar para sábado. Tem que olhar para a Chapecoense, tem que vencer a Chapecoense. É um passo de cada vez, são 3 pontos a serem conquistados, como foi hoje diante do Bragantino. Não me interessa se o Bragantino estava de fraldinha, sub-15, sub-20. Os 3 pontos eram essenciais e eles foram conquistados. Mas eu queria falar sobre o jogo e sobre as mudanças que o Wagner Mancini fez no time. Como, por exemplo, colocando o Campaz, que não é um meia articulador, mas muito melhor do que se imaginava, com o Alisson, por exemplo, de meia, que nunca jogou nessa função. Sempre que jogou nessa função, nunca entregou, porque ele não é um meia articulador. E em determinado momento, o próprio Mancini apostou nisso. Não. O Campaz também não é o cara que pisa no meio de campo, como era o Maicon, como o Jean-Pierre, o cara que arma o jogo. Ele é um condutor de bola, mas ele envolvido, ele jamais adaptado, ele ajuda. Porque ele é um jogador de velocidade, é um jogador do chute, é um jogador de combinação, é um jogador que é do 1 contra 1, da velocidade, que chega na frente, e ele colaborou hoje. O Jonathan Robert, que eu acho até que não aconteceu ainda, mas se vê que esse jogo pode ser um divisor de águas, inclusive na carreira dele, e nas chances que ele pode receber a partir de agora no Grêmio. Um jogador muito mais leve, muito mais móvel, que deu uma resposta muito boa no jogo, não só pelo gol, pela movimentação. Você tem o Thiago Santos abrindo o meio campo e o Lucas Silva, que completou 100 jogos, foi homenageado, fez o 2º gol e é um jogador que merece o reconhecimento. Normalmente o Grêmio, quando se recuperou no campeonato, quando o Grêmio esboçou alguma reação, o Lucas Silva foi cerebral, foi esse cara de chamar a responsabilidade. Ele não é um craque de bola, mas é um cara que tem ajudado muito, tanto na marcação quanto na distribuição de jogo. É um cara que toca muitas vezes na bola. Você vê o Lucas Silva muito participativo no jogo. Esse é o tipo de jogador que você tem que contar. Claro, com um determinado limite, né? O Alisson é um cara que também é um cara muito, digamos, abnegado, envolvido, só que ele tem limitações técnicas e aí você tem que ponderar. Não, o Alisson não tá resolvendo, então eu vou dar chance pro Jonathan Robert e isso eu valorizo o que o Mancini fez. Porque realmente deu certo. O Diego Souza continua sendo o cara da referência do ataque. Acho que ele saiu muito da área em alguns momentos. Ele não tem mais mobilidade para fazer isso. Quando a bola cai no pé dele, ele resolve. E olha como são as coisas, né? O Grêmio consegue um pênalti a 3 minutos, algo que já é surreal, né? Porque dentro do contexto da arbitragem, ela está sendo mais negativa do que positiva. Ela está sendo mais contrária do que em algum momento, não é nem beneficiar, é sendo justa a favor do Grêmio. Vamos colocar dessa forma. Mas sim, o árbitro marcou um pênalti a 3 minutos, que aconteceu, né? O jogador bloqueia com um carrinho, né? Interceptando a bola com o cotovelo, no chute do Ferreira, pênalti, o Diego Souza bate, o Júlio César defende, ele cabeceia, o Júlio César espalma para dentro do gol. Aquele sufoco, assim, aquela coisa do tipo, meu Deus do céu. E aí, claro, você faz um gol cedo, isso melhora tudo. Porque o Grêmio, quando fazia bons jogos, inclusive no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, e desperdiça aqueles tantos gols que o Borja desperdiçou, e aí depois toma um gol, o time desaba, não tem como. Como contra o Palmeiras, que tomou a virada, como contra o Atlético Goianiense, que jogou bem o primeiro tempo e toma um gol no finalzinho, vai pro intervalo perdendo, depois a coisa desanda. É claro que muda. Você faz um gol de início,
Imagina se o Diego Souza tivesse perdido esse gol, talvez o resultado fosse diferente. Então era fundamental fazer aquele gol ali. Depois o Ferreirinha, numa ótima jogada, pelo lado esquerdo ali, serve o Lucas Silva pisando na área, aparecendo para concluir. Um gol de muito merecimento por tudo que ele tem jogado. E depois o Jonathan Robert desferindo um chute no cantinho do Júlio César. Talvez dava para chegar, mas eu acho que ela foi muito no cantinho mesmo. Foi um belíssimo gol. Chutar, rapaziada, chutar gol. Você só vai saber arriscando, tem que arriscar mais, o Grêmio precisa disso. Que bom que ele fez isso. Aliás, foi um jogo de muitas finalizações. O Grêmio acho que acertou 11 finalizações no alvo, foram 25 no total. O primeiro tempo terminou, depois dos 3-0, com o Grêmio produzindo jogadas como eu nunca vi no campeonato. De novo, o sub-20 do Bragantino, o time reserva. Eu preciso analisar o Grêmio em relação ao Grêmio. Eu preciso analisar o Grêmio sobre o Grêmio. O Grêmio melhorou em relação a ele mesmo. O Grêmio criou possibilidades novas. O Grêmio teve uma boa postura de um time irresignado e era tudo que a gente precisava, era tudo que a gente queria. Claro, somando-se ao resultado. Então a vitória era essencial. A gente teve alguns pontos positivos e sem deixar de citar Jeromel e Kahneman juntos, né? Esses dois, eles fazem muita diferença. E o Kahneman, gente, o Kahneman tá com uma cirurgia marcada para os próximos dias, porque ele talvez não aguente até o final da temporada. Ele tem um problema crônico no quadril, semelhante ao que encerrou a carreira do tenista Gustavo Kirten. Ele tá jogando com injeções anti-inflamatórias para poder conseguir jogar, e ele salvou uma bola em cima da linha. Deu carrinho de cabeça, como a gente conheceu do Kahneman no Grêmio. Ele e o Jeromel, juntos, eles têm uma mítica. Os dois juntos nunca perderam grenais. O Jeromel já perdeu o Grenal, o Kahneman já perdeu o Grenal, os dois juntos nunca perderam. E eles levantaram taças nos últimos anos. Só que dos últimos 2 anos, eles tiveram dificuldades de jogar juntos, por conta de lesões de ambos. E o Grêmio, obviamente, teve que pensar na renovação da sua defesa, como tem que pensar ainda. Mas os dois juntos, eles são fundamentais até por um magnetismo de liderança, por um símbolo de que talvez o Grêmio consiga resistir. Foram pequenos sinais de esperanças, dentro de um resultado necessário, mas que precisa vir acompanhado de outros na sequência. Pé no chão, mas esperando, torcendo por dias melhores. Será que dá? Será que dá? Ah, meu Deus do céu, se der. Ai, meu Deus do céu, olha. Porque eu percebi uma coisa, só pra encerrar esse vídeo. Eu tava no Twitter lá durante o jogo e eu achei que os gremistas estavam preocupados. Eu percebi que tem uma leva e isso é normal, tá, gente? Não tem problema nenhum nisso. Mas tem uma leva de torcedores que estão mais preocupados do que os próprios gremistas. Porque, claro, né, os rivais querem ver, né, o Grêmio cair para a segunda divisão. E olha, se isso não acontecer, segura. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!